Beleza, galera. Então agora a gente vai começar a falar sobre demonstração dos fluxos de caixa, né? Demonstração dos fluxos de caixa. Quando a gente fala demonstração dos fluxos de caixa, logo a gente, putz, ferrou, né? Mas será que é tão difícil assim? Eu acho que assim, às vezes alguns assuntos as pessoas superestimam demais, né? Demonstração de fluxo de caixa é entender mais ou menos aquilo que a demonstração pede, saber se é método direto, método indireto e seguir meio que uma receitinha de bolo, né? Você pode ter algumas complicações na prática quando você está fazendo demonstrações de grandes empresas, mas em provas, geralmente as questões elas se repetem bastante com algumas poucas variações, né? E a gente vai tratar de tudo isso nesse módulo aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira e hoje a gente vai falar sobre os conceitos iniciais de DFC, tá? Então o que você precisa saber, né? Qual é o primeiro conceito? Sempre que nas nossas aulas a gente trata de demonstrações contábeis, lançamentos, a gente sempre busca trazer a base normativa para vocês. E tal qual a gente vem falando, é importante que você saiba, né, a base normativa da DFC lá na Lei 6.404. Então, a Lei 6.404, em seu artigo 176, chega e fala assim, que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. E aí o item 4 fala demonstração dos fluxos de caixa, né? E o parágrafo 6º ele fala o seguinte, que a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Então, qual que é o primeiro ponto que você precisa entender? Eu sempre falo que as companhias, as famigeradas SAs, as sociedades anônimas, elas podem ser companhias abertas ou companhias fechadas. Companhias abertas são aquelas que negociam seus títulos e valores imobiliários no mercado de valores mobiliários, não é mesmo? Então, essas companhias que negociam seus títulos e valores imobiliários no mercado de valores imobiliários, como por exemplo as empresas que têm ações em bolsa, são companhias abertas. As companhias fechadas são aquelas companhias como até o Nubank era há pouco tempo. O Nubank abriu seu capital no final de 2021. Né? Então, o Nubank abriu seu capital no final de 2021. Até então, ela era uma companhia fechada. Você não podia comprar as ações do Nubank na Bolsa de Valores. Agora você pode, né? Ainda aqui na Bolsa lá dos Estados Unidos, primariamente. Né? Então, o que você precisa saber aqui que é importante e isso cai em prova, tá? Então, a demonstração dos fluxos de caixa, ela é obrigatória para quem, Gabriel? Ela é obrigatória para as companhias abertas e para as companhias fechadas com PL maior ou igual a 2 milhões, tá? E o que é importante ainda que você entenda que a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, ela passou a se tornar obrigatória a partir de 2008 por força da Lei 11.638 de 2007. Né? Antes, era uma outra demonstração que era tida como demonstração obrigatória, que era a do ar. Tá? Então, a DFC, apesar de nem de perto ser a mesma coisa, ela substituiu, entre aspas, a do ar, né? Foi uma substituição aí dessas demonstrações. Todo mundo entendeu aqui? Podemos seguir?
né? Mas beleza, acabou. Tem mais alguma disposição na Lei 6.404 sobre a DFC? Temos sim. Temos lá no artigo 188, tá? A Lei 6.404, ela não estabelece, né? A Lei 6.404, ela não trata minuciosamente das demonstrações contábeis. Quem faz isso são as diversas normas. Então, você precisa entender que cada demonstração contábil, basicamente, ela tem a sua previsão em algum pronunciamento contábil quando a gente está falando de SA, né? Então, no caso da DFC, nós estamos falando de um pronunciamento técnico que é o CPC 03. Então, é o CPC 03 que dá guarida, né, a demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, só para que você entenda. Mas a Lei 6.404, ela ainda traz mais um excerto sobre a demonstração dos fluxos de caixa, que eu leio agora aqui para vocês, ó. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 indicarão, no mínimo, a demonstração dos fluxos de caixa, as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3 fluxos. Então, quais são os fluxos que a gente fala quando nós estamos falando sobre demonstração dos fluxos de caixa? Quais são esses fluxos? Fluxo operacional, fluxo de financiamento, fluxo de investimento. Então, daqui, pessoal, a gente já tem muitas questões, tá? Opa, ainda não dá para tomar esse chá aqui não, beleza? Então, daqui a gente já tem muitas questões. Por quê? O que você precisa entender aqui? O que a DFC ela evidencia? Porque antes de você começar a entender, né, uma demonstração contábil, você tem que saber do que ela trata. E a DFC, ela evidencia as variações de caixa e equivalentes de caixa. Então, basicamente, aqui em cima, se você começou 1/1 com caixa de 0 e terminou 31/12 com caixa de 10.000, qual foi a sua variação? Qual foi a variação do seu caixa? Foi 10.000. Concorda comigo? Sim ou não? Só que esses 10.000, eles vieram de uma única operação, necessariamente, ou podem ser várias operações. Ah, comprou mercadoria, recebeu vendas, pagou aluguel, pagou funcionário, recebeu juros. Obrigatoriamente, essa variação de 0 a 10.000 é uma operação ou podem ser várias operações? Podem ser várias. Então, a DFC, ela fala o seguinte, só para você começar a entender, para a gente começar a esquentar aqui o nosso conhecimento. A DFC, ela fala o seguinte, ela fala, olha, o seu caixa ele começou 0 e ele terminou 10.000. Então, o seu caixa ele começou 0 e terminou 10.000. A DFC ela vai te falar assim, olha, então você teve uma variação de 10.000. Só que eu vou te mostrar como que você começou nesse 0 e terminou nesses 10.000. Quanto disso você vendeu, recebeu mercadorias, você pagou para os seus fornecedores, você teve de empréstimo, você fez empréstimo, quanto disso veio de uma integralização de um capital social. Então a DFC, ela pega esse 0 até 10.000 e mostra a composição disso. De onde você saiu de 0 que chegou em 10.000 e como que isso aconteceu. Só isso. Então isso é DFC. Né? Isso é DFC. Então, DFC, quando a gente fala de DFC, a gente está falando de caixa. A gente está falando, né, de caixa. O que é o caixa? São os numerários, conta bancos,
Bancos conta movimento, que você tem livre movimentação. Quando a gente está falando, tudo lá em cima, no inciso 1 ali desse artigo 188, quando a gente está falando de equivalentes de caixa, do que nós estamos falando, Gabriel? Nós estamos falando de aplicações financeiras que sejam de curto prazo, de alta liquidez e prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa. Como, por exemplo, aqui, um CDB. Quem aqui tem um CDB no banco? Alguém aqui que está me assistindo tem um CDB no banco? Ora, CDB é aquele tipo de renda fixa que não varia para baixo, né? Então, geralmente, você tem uma aplicação financeira que é de curto prazo, geralmente, é de alta liquidez, né? Você pode pegar o dinheiro quando você quiser, muitos têm baixa automática e é prontamente conversível em montante de caixa. É diferentemente de um mercado de opções, né? Opções, quem aí trabalha com bolsas de valores, derivativos, em que você tem uma oscilação muito grande do valor, né? Então, o equivalente de caixa ele tem um elemento que é o insignificante risco de mudança de valor, tá? Então, beleza. Estão entendendo o que foi dito até aqui, né? Então, qual que é a importância, né? Você já sabe o que é DFC, o que ela evidencia. Você já sabe o que é caixa, o que é equivalente de caixa. E agora você vai saber que existem 3 formas da empresa gerar caixa ou fazer os seus pagamentos, que é o quê? Que são as atividades operacionais, são as atividades de financiamento e são as atividades de investimento, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente já se deu aí por satisfeito se você conseguiu compreender e anotar tudo que está aqui nesse slide, tá? Então, o que mais que a gente precisa saber? E agora a gente vai para o CPC 03, para o CPC que trata da demonstração dos fluxos de caixa. O que é importante que você saiba? Segundo o CPC 03, informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa equivalente de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de entidade de gerar caixa equivalente de caixa, bem como da época da sua ocorrência, do grau, da certeza e de sua geração. Então, para que serve a DFC? Por exemplo, eu gosto de investir em ações, invisto há bastante tempo, sempre gostei de ler demonstrativos de empresas, saber como ela ganha dinheiro, etc. E um requisito assim que eu uso para analisar se eu vou investir ou não em uma empresa, isso é até uma coisa que o nosso curso é muito bom em relação a isso, essa empresa gera caixa operacional. Essa empresa ela é capaz de gerar caixa operacional. O que é isso? Ela é capaz de vender os seus produtos, se sustentar, é uma empresa que tem um endividamento saudável. Então, o fluxo de caixa da empresa, né? Caixa é oxigênio para uma empresa. Caixa, toda empresa precisa de caixa para sobreviver. Então, quando você olha o fluxo operacional, quando você está olhando a DFC, você não está simplesmente olhando para o balanço e fala assim, deixa eu olhar o caixa, quanto que ela tem de caixa? Porque não adianta nada ela ter um caixa, vamos supor, de alguns milhões e ter uma dívida que é muitas vezes superior a isso e todo esse caixa está vindo dessa dívida muitas vezes. Existem estruturas de empresas, de crescimento, de alavancagem, né? Mas
O fluxo de caixa, ele te permite entender de onde está vindo o dinheiro dessa companhia, tá? Então esse ponto aqui, ele é muito importante que você entenda, né? E ainda dentro do escopo do CPC 03, nós temos a seguinte lição, né? Eu trouxe aqui o CPC 03 é um CPC enrolado de entender. Por isso eu trago aqui apenas os aspectos principais, tá? Então, o que o CPC 03 ele nos diz? Ele fala o seguinte: atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento, tampouco de financiamento. Tá? Então, qual que é o primeiro ponto que você precisa entender? O que são atividades de fluxo operacional? A gente vai chamar de FAO a partir de agora. O que é o FAO, o fluxo das atividades operacionais? São as principais atividades geradoras de receita da companhia. Então, isso é o FAO. Beleza? Tipo o quê? Vendeu mercadoria, entrou dinheiro no caixa, pagou fornecedores, pagou aluguel, pagou tributo, pagamento e recebimento. Déficit só importa pagamento e recebimento. Vendeu um terreno a prazo, não é DFC. Vendeu um terreno a prazo, não é DFC, não entrou dinheiro no caixa. DFC só evidencia dinheiro no caixa. Caixa e bancos, caixa equivalentes. Então você tem que analisar. Muitas questões já pegam os candidatos nisso. Não mexeu no caixa, não é DFC. Vendeu mercadoria a prazo, não é DFC. Tá? Então o que é o fluxo operacional? São as principais atividades geradoras de receita da entidade. Então é tudo aquilo que tem conexão com a área fim da empresa. Contabilidade facilitada. Vendeu cursos, entrou caixa. Né? O que é atividade de investimento? Atividade de investimento são as referentes à aquisição e vendas de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, o que é o FAI, né? Famoso FAI, que é o fluxo das atividades de investimento? Por exemplo, geralmente, pagamentos e recebimentos quando a gente está falando de ativo não circulante imobilizado, quando a gente está falando de ativo não circulante intangível, quando a gente está falando de ativo não circulante, investimentos. Então, o fluxo das atividades de investimento, geralmente, são atividades relacionadas ao longo prazo, ativo não circulante. Entendido? E, por fim, nós temos o FAF. Né? O que é o FAF, Gabriel? O FAF é o fluxo das atividades de financiamento. E o que é o fluxo das atividades de financiamento? São aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Então, principalmente, o que é o fluxo das atividades de financiamento? São empréstimos, tá? Tomados. Então, empréstimo tomado. Então, quando a companhia ela toma empréstimo, quando está entrando ali empréstimo no caixa dela, isso é fluxo de financiamento, tá? Então, é muito importante que você entenda que é um empréstimo tomado. Não estou falando de empréstimo concedido. Empréstimo tomado. Tá? E também, geralmente, integralização de capital. Capital social, por exemplo. Isso aqui também é FAF. Né? Que é fluxo Então, você consegue entender? Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. O sócio integralizou o capital com um imóvel. Isso entra na DFC, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque não entrou no caixa. Agora,
A companhia fez um empréstimo junto ao banco. Esse empréstimo entra na DFC? Sim. Por quê? Porque é um empréstimo que foi tomado, tá? Então é importante que você entenda. E você já conseguiu avançar bem. Então o seu discernimento sobre DFC já está sendo formado, tá? Então vejam só, agora para a gente começar a resolver as nossas questõezinhas. O que é a variação das disponibilidades? Vocês lembram que eu dei o exemplo aqui para vocês? Que foi o seguinte, eu falei, olha, se em 1 do 1 o seu caixa ele era 0 e em 31 do 12 o seu caixa ele era 10 mil, então você teve uma variação de 10 mil. Só que o que você precisa entender? Você precisa entender como é que foi composta essa variação. Então aqui, né, delta, para quem lembra na matemática, é variação, né? A variação no caixa, tá? Então, o quanto o caixa variou, de 0 para você ir até 10 mil, o que você teve? É o quanto você teve de fluxo das atividades operacionais, mais ou menos, né? Pode ser positivo ou negativo. Mais ou menos o fluxo das atividades de investimento. Vou colocar só mais por convenção, mas é mais ou menos, né? Mais o fluxo das atividades de financiamento. Então, se o meu caixa ele teve uma variação de 10 mil, né? Começou com 0 e terminou com 10 mil. Então, ele teve uma variação de 10 mil. Então, como que isso pode ser composto? Pode ser, por exemplo, que eu tive um fluxo das atividades operacionais, vamos supor, de 8 mil. E pode ser que eu tenha tido um fluxo das atividades de investimento de 3 mil negativo, porque eu comprei uma máquina. Então, necessariamente, eu te faço uma pergunta. Quanto que foi meu fluxo de financiamento? Ora, necessariamente, 5 mil. Consegue entender? Porque todas as movimentações que eu fiz, ou elas são fluxo operacional, ou é fluxo de financiamento, ou é fluxo de investimento. Então, se uma deu 8, a outra deu 3 e a sua variação de caixa foi 10, o seu fluxo de financiamento é 5, porque essa conta aqui, 10 mil, tem que ser igual a 10 mil. Consegue entender? Conseguiram entender isso aqui? Isso aqui, pessoal, parece uma coisa trivial, mas resolve muitas questões de prova. Muitas questões de prova. Muitas. Questões difíceis, que às vezes você olha e você fala, vou gastar meia hora. Com esse método, cara, você resolve. Chá de camomila aqui, só assim para aguentar deve ser, né? Então, olha só, vamos dar uma olhada. É uma questãozinha da FBC, né? Bota aí, sobe aí no chat, hashtag VoltaFBC. FBC era uma mãe, né? Então vamos lá. Ó, uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de 18 mil. Sabendo-se que o caixa gerado pelas entidades operacionais foi de 28 mil e o caixa consumido pelas atividades de financiamento foi de 25 mil, as atividades de financiamento geraram caixa de 21 mil, consumiram caixa de 15 mil, consumiram caixa de 21 mil, geraram um caixa de 15 mil. Então aqui o que você precisa entender? Qual que é o primeiro ponto rapidamente para que você possa entender? Quando a gente está falando de demonstração de fluxos de caixa, a gente pode ter um caixa que é um caixa gerado. Né? O que é o caixa gerado? Aquilo que eu recebi naquele fluxo de caixa específico é maior do que o que eu paguei, tá? Ou você pode ter um fluxo de caixa consumido.
O que é o fluxo de caixa consumido? O fluxo de caixa consumido é quando eu paguei mais do que recebi. Ou seja, no final das contas, o fluxo de caixa gerado ele vai aumentar o meu caixa. E o fluxo de caixa consumido ele vai diminuir o meu caixa, porque eu consumi mais do que eu gerei. Né? Então, isso é o que você precisa entender. Beleza? Então, hashtag volta FBC e vamos embora aí para a nossa questãozinha. Né? Então, ó, a variação positiva no saldo de caixa equivalentes foi de 18 mil. Então, o que eu falei para vocês? A variação de caixa é igual ao fluxo operacional mais o fluxo de investimento mais o fluxo de financiamento. Né? Então, a variação de caixa foi positiva. Então, o caixa aumentou ou diminuiu, pessoal? O caixa aumentou em 18. Ok. Só que o que aconteceu? O caixa gerado pelas atividades operacional foi de 28. Então, gerou. Esse caixa é positivo ou negativo? Positivo, 28. Né? O caixa consumido nas atividades de investimento foi de 25. Então, ó, caixa consumido, consumiu. Então, negativo, menos 25. Então, o que vai acontecer com a atividade de financiamento? Ora, é isso que eu quero saber. Então, o que vai acontecer aqui? 18 é igual a 3.000 mais FAF. FAF é igual a 15.000 positivo. Né? Se é positivo, significa que aconteceu o quê? É um caixa gerado. Então, você já elimina B e C. Então, aqui é um caixa gerado no valor de 15.000, portanto, gabarito, letra D. E sobe hashtag volta FBC, né? Gabarito, letra D. Beleza? Agora vamos lá. Seguindo aqui a nossa vida. Quais são os métodos de elaboração de uma demonstração de fluxo de caixa? Existem duas coisas que você precisa saber aqui, né? Existe na DFC um método que a gente chama de método direto e existe ainda o que a gente chama de método indireto, né? Então, o que você precisa entender? Método ou ele é direto ou ele é indireto. E qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença dos dois métodos? A diferença entre os dois métodos é a seguinte. Quando a gente está falando de fluxo de investimento, esses dois métodos eles são iguais. Quando a gente está falando de fluxo de financiamento, esses dois métodos eles são iguais. Agora, quando a gente está falando de fluxo operacional, aí esses dois métodos eles são diferentes. Tá? Por que eles são diferentes? Porque quando nós estamos falando do fluxo operacional, nós temos uma regra que é a seguinte. No método
indireto, o fluxo operacional ele é feito através da DRE. Como assim através da DRE? Né? Como assim através da DRE? Você pega o lucro líquido e faz ajustes. Quando a gente está falando de método direto, aí você vai fazer a elaboração pelos pagamentos e recebimentos do período. Tá? Então, isso aqui, né, é importante que você entenda. Se você estiver fazendo uma questão e essa questão ela der uma DRE, existe grande chance de que a questão esteja pedindo o método indireto. Tá? Então, qual que é o bizu que eu dou para os nossos alunos? Geralmente, quando a gente está resolvendo questões de DFC, então se você está resolvendo questões de DFC, o método, o fluxo de caixa operacional, quando você está resolvendo questões de DFC, o fluxo de caixa operacional geralmente é o mais complicado, principalmente se a gente está falando do método indireto, que você tem que partir do lucro líquido. Então, qual que é a minha recomendação sempre para os alunos? Faça o fluxo de financiamento e fluxo de investimento, porque geralmente esses tendem a ser mais simples, você sabe muito bem quais são as atividades que compõem aquele fluxo e, né, pela variação de caixa, muitas vezes você consegue achar o fluxo operacional. Tá? Então, sempre em uma questão de prova, sempre que pedir vários fluxos, comece pelo fluxo de investimento e pelo fluxo de financiamento, que são mais fáceis e você não vai se embolar e você pode muitas vezes prontamente encontrar a resposta de uma questão. Tá? É muito importante que você entenda isso. Agora, seguindo aqui a nossa vida, vamos resolver mais uma questãozinha da FBC. Tá? Questão que fala aqui, né, que tem uma série de dados para demonstração dos fluxos de caixa, né? E aí ela fala, ó, o saldo de caixa equivalentes era 12.800 em 31/12 de 2015. Considerando-se apenas essas informações, então quer saber, ó, caixa das atividades operacionais, de investimento, de financiamento e o caixa consumido por todas as atividades em conjunto, beleza? Então vejam que o caixa em 2015 era de 12.800 aqui, né? Esse era o caixa de 2015. Só que a questão ela está em 2015 ou em 2016, né? A questão ela é de 2016. Então aquele caixa ele é um caixa inicial, né? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Ó, entradas e saídas de caixa. Então tenta resolver aqui essa questão juntamente comigo, né? Você já pode ir desenvolvendo aí o seu raciocínio para ver se você consegue chegar na resposta. Então, o que nós sabemos é que nós temos três fluxos. Nós temos FAL, nós temos FAI, nós temos FAF, não é? Então, o que eu vou encontrar aqui? O FAL, vamos ver, ó. Recebimento por venda à vista de mercadoria. É uma empresa comercial. Você acha que isso é fluxo de investimento, fluxo de financiamento, fluxo de operacional? Recebimento por venda de mercadoria à vista. Então, olha, 120 mil. Então, é à vista. É FAL. R$120. Recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado. Então, o que aconteceu? Você vendeu um imóvel, né, que estava lá no ativo imobilizado.
Então, quando a gente está falando de ativo não circulantes e você vendeu e entrou dinheiro no caixa, isso é fluxo de quê? Investimento. 50. E recebimento por integralização de capital. Então, você integralizou capital, isso está alterando o tamanho da composição da sociedade. 140 mil é fluxo de financiamento. Agora vamos para as saídas, né? A gente pagou fornecedores. Então, pagou fornecedores, 90 mil, você acha que isso é o quê? Operacional. Pagou despesas administrativas. Ora, operacional. Pagou veículo para uso. Veículo, ativo não circulante imobilizado, 72. FAI. O que mais? Pagou o valor do principal de empréstimo bancário, empréstimo tomado. FAF. R$120. Então, o que eu tenho aqui? 120 no FAO menos 106. R$14.000 positivo. Gerado ou consumido? Gerado. O que eu tenho no FAI? 22.000 negativo, né? De 50 para 72. 22.000. Gerado ou consumido? Consumido. E o que eu tenho no FAF? R$20.000. Gerado ou consumido? Gerado. Então, quando a gente vem aqui, né? O que nós temos aqui nessa situação? O saldo, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14. Gabarito. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento consumiu. Financiamento, caixa líquido consumido 120? Não. Então aqui é letra A. Né? Gabarito letra A. Beleza? Então esses aqui são os pontos iniciais para a gente entender uma demonstração de fluxo de caixa. Tá? E esse foi o nosso primeiro bloco.